Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um EasyCast, hoje com a participação especial do Giovanni, da Unidade do Ceará. Então a gente vai falar um pouco sobre indicadores financeiros, fluxo de caixa, DFC e tudo mais, e como levar isso para o seu cliente. Então eu vou deixar o Giovanni se apresentar um pouco e vamos dar início a esse bate-papo. Oi pessoal, tudo bem? Como ela já falou, meu nome é Giovanni, eu cuido do financeiro lá de Fortaleza, do BPO de vários clientes, desde varejo, indústria e serviço. Isso. E assim, Giovanni, no dia a dia do BPO, quais são os indicadores que você mais leva para os seus clientes? Quais eles solicitam mais a você? Como é que é esse trabalho dentro do departamento lá em Fortaleza? Assim, vou te contar um pouquinho como é a minha rotina lá. O que a gente costuma mandar de forma frequente, semanal, são previsões de fluxo de caixa. Giovanni, mas o que é isso? A previsão de fluxo de caixa é onde a gente consegue identificar o que o cliente tem a pagar e a receber conforme o histórico financeiro ao qual ele já passou para a gente e que foi inserido dentro do sistema. Isso. E assim, quando a gente recebe um novo cliente, ele sempre manda uma planilha para a gente do custo fixo, por exemplo, se ele for um cliente que tem recebimentos recorrentes. Então, ele sempre passa essa informação para a gente e a gente consegue transmitir isso para dentro do sistema. Não é isso que você está falando? Que a gente coloca lá tudo dentro do sistema e consegue ter essa previsão aí futura e real também, de certa forma, para o nosso cliente levar isso para ele. Mas como é que você tem um relatório específico, você pega de dentro do sistema, mostra essa informação para ele? Como é que acontece? Então, atualmente o que a gente faz? A gente consegue lançar essas informações dentro do sistema, como tu falou, de forma prévia. E depois que a gente coloca essas informações lá, eu geralmente extraio elas em um banco de dados, através do Excel como base, e trato eles no BI. Aí eu consigo criar um dashboard, onde mostra, por exemplo, a quantidade de pagamentos que ele vai ter a receber naquela semana em específico e quanto é que isso representa do valor do faturamento previsto mensal dele, certo? E aí, também com relação aos pagamentos, a gente faz a mesma coisa. Como é que acontece? A gente também vê a quantidade de pagamentos que ele tem a fazer naquela semana e quanto é que aquilo representa de valor. E a gente consegue identificar também qual é o dia em específico em que ele vai ter uma necessidade de caixa de terceiros, que aí ele pode recorrer a empréstimo, ele pode antecipar recebíveis, enfim. Existem várias coisas que eles podem fazer que são vai fazer... Né, exatamente. Que eles vão ter. Ter essa visibilidade, né, de levar o que ele vai receber, o que ele vai pagar durante aquela semana, se vai precisar de um caixa de terceiro, é muito importante. Então, assim, ter essa questão, por exemplo, do dashboard, de BI, de forma mais automatizada, é muito legal para o escritório da gente, né? Porque, a gente consegue de forma rápida levar informação para o cliente. E o cliente consegue entender de forma didática, né? Isso, ele consegue bater o olho e saber que aquilo ali vai ser tudo que ele tem a pagar e tudo que ele tem a receber, ele vai precisar de um caixa ou não. Ou ele vai, vou conseguir pagar minhas coisas, vou ficar tranquilo essa semana. Exatamente. E outra coisa também, além disso, de prever o que vai acontecer, a gente mostra o que aconteceu. E é interessante esse o que aconteceu, porque a gente analisa se o que havia sido previsto foi realmente cumprido, certo? E aí, dependendo da maturidade da empresa, ela talvez consiga fazer isso ou não. Mas a gente tem que trabalhar passo a passo para poder conseguir chegar nesse nível. Mas, a princípio, o que é que a gente consegue fazer? A gente consegue identificar tudo que foi pago, tudo que foi recebido e consegue dizer se aquilo gerou algum tipo de saldo para ele. Ou se não, ou se aquela operação... Déficit, né? Se a operação daquela semana não teve saldo positivo, Sim. certo? Outra coisa que eu acho bastante interessante em relação a esses relatórios, porque além de a gente conseguir ter uma visão do que vai acontecer e do que já aconteceu, a gente consegue criar uma visão macro e comparar com vários segmentos que nós já conseguimos acompanhar. Como, por exemplo, a gente consegue identificar que existem algumas empresas, por exemplo, de varejo e outras que são prestadores de serviços, que o prazo de recebimento delas são diferentes. E é o que acontece. Com essas análises que a gente consegue fazer, a gente consegue diferenciar que algumas empresas demoram muito mais tempo para receber do que tempo para pagar, certo? E geralmente acontece muito serviço de, por exemplo, eles têm um curto prazo de pagamento a fornecedor, mas um longo prazo de recebimento. Não sei se acontece nas empresas que você tem lá, mas, por exemplo, a gente tem empresa de clínica odontológica que o pagamento a fornecedor dela é no máximo 4 vezes. Então, e os recebimentos que ela tem, ela parcela em até 10, 12 vezes. Então, assim, o recebimento dela é um longo prazo comparado aos pagamentos dela que tem um curto prazo. Aí, conseguindo a gente analisar isso, a gente já sabe,
tipo, ver ali um ponto de equilíbrio para ela, que é um dos indicadores que a gente utiliza. A gente consegue ver, por exemplo, se naquele mês quanto ela vai precisar faturar para conseguir arcar com as despesas dos fornecedores e operacionais, para ela conseguir fazer todo o operacional dela, né? Exatamente. E isso é uma dor, sabe, da maioria dos empresários. O que acontece? Eles não recebem rápido, mas têm que pagar rápido um valor muito elevado. Isso. E acabam precisando de capital de terceiro, como a gente já havia citado aqui. E aí, como, Giovanni, a gente pode evitar isso? Bem, existem várias estratégias que podem fazer para poder evitar isso. Como, por exemplo, políticas de crédito. O que seriam essas políticas de crédito? Eu só recebo pagamentos em até 3 vezes, certo? E alinhar esses pagamentos, casar esses pagamentos com os recebimentos, certo? Isso, exatamente. Porque, assim, acontece muito nessa área de serviço essa dificuldade de, tipo, conciliar os pagamentos e recebimentos, mas também acontece em outras áreas, né? Então, assim, é uma coisa que você precisa entender. Então, como é que a gente entende? Analisando, trazendo indicadores. Então, esses indicadores são muito importantes para o empresário poder tomar decisões. E o financeiro levar esses indicadores para o empresário é importante, porque às vezes o empresário ele não tem o tempo de, tipo, parar, analisar. E às vezes o empresário, por exemplo, a gente tem empresários que eles sabem administrar as empresas, mas eles não têm aquele conhecimento, vamos dizer assim, técnico, isso. Então, o financeiro precisa levar essa informação para ele, mas como é que a gente leva, né? A gente leva em forma de relatórios, a gente precisa entender o que o cliente quer saber também. Então, assim, tem clientes que eles querem analisar o fluxo de caixa, ou analisar a DRE, analisar a questão de saber, por exemplo, a precificação deles, que eu não pode ser para identificar o markup deles. O markup deles. Se eles estão realmente tendo lucro ou prejuízo com a venda de determinada mercadoria ou de prestação de determinado serviço. É bem interessante mesmo isso, é claro. Inclusive, voltando para um assunto que tu havia citado um pouquinho tempo atrás, que era sobre o ponto de equilíbrio, certo? Isso. Isso é um fator muito importante. E para a gente conseguir identificar o ponto de equilíbrio da empresa, existem 2 formas práticas. A gente pode considerar o histórico dela, ou a gente pode prever o futuro dela. Como assim, Giovanni? No histórico dela, a gente pode ver o que foi que ela gastou, o que é que ela tem de custo fixo, o que ela tem de custo variável, e com base numa fórmula de cálculo do ponto de equilíbrio, a gente consegue identificar qual valor que ela precisa ter no mínimo para ficar no 0 a 0, certo? E aí o que acontece? Com base nesse histórico também, a gente, até mesmo se não tiver o histórico, a gente consegue prever o quanto a empresa ela precisa ter para poder deixar no 0 a 0, ou seja, ela não ficar no prejuízo. Tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente vai fazer isso, a gente primeiro precisa de um planejamento estratégico da parte do comercial. Por que, Giovanni, o comercial? Bem, porque lá onde acontecem as vendas, ou seja, o quanto é que aquela empresa ela quer faturar em determinado mês. Como se fosse uma meta, né? Exatamente, é o estabelecimento de meta dela. Só que, para ela estabelecer essa meta, ela precisa mensurar o quanto ela tem de gasto fixo. Exatamente. E aí o que acontece? Muitas empresas acabam não tendo essa noção de que tem determinado valor fixo para poder pagar, no mínimo naquele mês, e não leva em consideração o variável que ela vai ter, ou seja, aquilo que ela gasta de acordo com o serviço que ela presta ou de acordo com o produto que ela presta, certo? Porque esse gasto variável, esse custo variável que a gente fala, ele vai crescer de acordo com a quantidade de vendas ou serviço que você vai prestar. Exatamente. E isso é de suma importância, porque a partir desse momento, onde a empresa ela vai conseguir gerar lucro, a gente consegue identificar o quanto ela vai precisar, ela consegue traçar as metas de quanto ela vai gastar, por exemplo, com marketing, o quanto ela vai gastar com tráfego pago, que faz parte do marketing também, enfim, e dentre outras coisas. Ou se ela precisa cortar alguns custos fixos que ela tem, porque às vezes tem algumas empresas que o custo fixo são super elevados e o faturamento delas às vezes não conseguem suprir aquela demanda. Então talvez se ela pegasse aquele gasto fixo que ela tem mensal e transformasse em variável, ou seja, se ela, por exemplo, contratasse pessoas terceirizadas para poder fazer esse tipo de serviço, fosse uma boa técnica, uma boa estratégia para conseguir melhorar a situação econômica dela, certo? Isso. E assim, às vezes, no operacional, né, porque existem vários indicadores. A margem de contribuição é um indicador operacional, vamos dizer assim, porque ele considera tudo que está ali ligado à operação daquela empresa. Então, às vezes no operacional, a empresa está com lucro bom. Vamos supor ali que, tipo, o que ela recebe dá para cobrir facilmente o custo que ela tem com o fornecedor, o custo de produção, tá tudo ok. Mas quando chega nessas variáveis, ou quando chega, por exemplo, em despesas fixas, como você disse, às vezes a despesa fixa está muito alta
e acaba trazendo o resultado da empresa lá para baixo. Quando teve casos de empresas que a gente estava fazendo análise e fez a apresentação para o nosso cliente, de dizer, olha, tua margem de contribuição está ótima, está ali acima da média, né, que a gente diz que é 33% ali para ter uma margem de contribuição legal, está acima da média, tá maravilhosa. Só que aí quando a gente foi ver aqui as demais despesas que você tem, essas outras despesas que são despesas variáveis e tudo mais, elas estão trazendo o teu resultado para um negativo de uma forma que a gente precisa analisar o que é que está acontecendo. Então, quando a gente leva essa informação para o nosso cliente, para o empresário, a gente entra com ele para ver o que é que está acontecendo, que está levando o resultado daquela empresa para, tipo, negativo, não está gerando caixa, não está trazendo lucro para ele. Aí foi quando a gente analisou que nesse caso específico era a distribuição de lucro, que ele estava tirando muito acima do que era para ele tirar. Então, isso estava fazendo com que a empresa dele tivesse prejuízo dentro do mês. Então, ele começou a analisar, poxa, eu vou, a partir de agora, antes de eu retirar minha distribuição de lucro, eu vou analisar junto com vocês, a gente vai ter essa reunião novamente, para a gente poder ver o quanto que eu posso tirar. Então, a gente estabeleceu o seguinte, quando a gente teve essa reunião, a gente analisou, olha, se você tirar tantos por cento por mês, não vai afetar na tua geração de caixa da tua empresa e vai gerar caixa, você vai conseguir, por exemplo, ter uma margem ali de saldo para caso um mês não seja tão bom de vendas, você tem ali um dinheiro reservado e vai conseguir manter a sua empresa ali. Então, assim, levar esses indicadores, né, de margem de contribuição, de análise financeira, abriu, assim, um olhar para ele de, poxa, eu tô tirando aqui um dinheiro para mim, né, tá indo pro meu bolso, porém, eu estou afetando a minha empresa. E, às vezes, eles não conseguem enxergar porque eles não olham os números, né? Isso é muito interessante. Aí, a gente gosta também de levar para o cliente o fluxo de caixa. Por quê? Eu até falei no podcast anterior com a Sumaia que quando a gente analisa o fluxo de caixa mensal ou diário, né, assim, a gente consegue ver quais são os dias que ele tem geração de caixa, como você citou até aqui, e os dias que ele tem um déficit. Aí a gente começa a analisar o porquê esse déficit, o porquê teve um aumento naquele dia. Aí, por exemplo, dia 10 eu tive bastante recebimento. Dependendo da empresa, pode ser uma empresa de engenharia. É porque é a data fixa que eu coloco para determinados clientes. Então, a gente começa a entender a operação da empresa também. Não sei se acontece lá com você em algum cliente específico, por exemplo, um comércio que tem um dia que tem bastante recebimento e tem dias que são mais tranquilos. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Realmente nós temos clientes assim também, principalmente do varejo, certo? Além disso também tem um cliente bem específico que ele trabalha com navios, certo? Uhum. E o que acontece? Nem sempre vão ter navios chegando lá, enfim, tem a periodicidade em que esses navios ficam no porto, sendo aportado lá, e eles atendem esses navios. Uhum. Ou seja, vai ter uma periodicidade mensal e também semanal, alguns dias da semana, em que há um maior pico disso, certo? Sim. E a gente consegue identificar isso através da movimentação bancária deles, certo? Outra coisa também que eu acho bastante relevante, além do DFC, é o DRE, que como a gente já havia citado antes, através da junção do DRE e do DFC, a gente consegue identificar o que está acontecendo com o lucro da empresa, por assim dizer, como é que ele está sendo refletido lá dentro do caixa. Sim. Tá? E, como eu já havia citado antes, trabalhar políticas de crédito com os clientes. Além de trabalhar a política de crédito, trabalhar também as políticas de pagamento. Isso é um resumão que eu estou fazendo aqui em relação ao que a gente está conversando desde o início, certo? E outra coisa que a gente pode também analisar é o índice de liquidez, certo? O que seria esse índice de liquidez? Seria a capacidade da empresa de pagar suas contas hoje, tudo com o que ela tem em valor disponível em caixa. Isso. Certo? Isso é bom porque, não que a gente queira que a empresa ela chegue à falência, óbvio que não, mas existe essa possibilidade. E para prevenir justamente, né? Uhum. E é para poder criar uma visão ampla de como é que está o seu caixa em relação a tudo que você deve naquele momento. Será que daria para cobrir? Ou então, como é que está a questão do seu patrimônio, os bens que a empresa possui, que é o patrimônio dela, o capital social, enfim. Esses vários outros fatores a gente consegue também levantar esses indicadores. Isso. E o que a gente consegue também fazer, através lá das planilhas dashboard, é ver o histórico de lucro que a empresa teve, certo?
cada mês a gente consegue comparar o quanto ela teve de receita e o quanto foi que ela teve de lucro, e quanto é que isso representa dentro do planejamento dela, dentro das previsões dela, e ver se ela realmente está conseguindo atingir essas metas. Uhum. E se fizer isso, a empresa só tem uma coisa a fazer, crescer, que é o que a gente quer. Exatamente. Quando a gente começa a ver aquela linhazinha subindo assim, a gente ama. É incrível. Além desse indicador de liquidez, né, a gente tem também um indicador muito importante, que é o indicador de inadimplência. Então, assim, quando você conhece quanto está seu indicador de inadimplência, você começa a ter políticas de crédito, como você falou, você começa a traçar políticas de crédito e também a traçar acordos com os fornecedores, porque pode acontecer também da inadimplência ser inversa, né? Eu atrasar alguns pagamentos a fornecedores, o que a gente não indica para os nossos clientes. Vamos pagar ali tudo certinho, por quê? Porque a gente consegue ter um relacionamento com clientes, com os fornecedores. E a gente precisa também ter um relacionamento com o nosso cliente para evitar essa questão da inadimplência. Porque quando a inadimplência de recebimento de uma empresa é muito alta, a chance dele ter uma inadimplência de pagamentos é grande também, porque acaba faltando caixa uma hora ou outra. Então, você saber, por exemplo, eu sei que meu índice de inadimplência está muito alto, eu preciso procurar uma ação para isso, uma ação de cobrança, vou pedir para o meu financeiro fazer um levantamento de quem está me devendo, e isso acarreta na gestão financeira, porque eu preciso ter tudo atualizado ali, né, na minha gestão, para eu poder saber quem realmente está me devendo e cobrar de forma devida, né? Mandar uma mensagem para o cliente, oi, tudo bem, né? Porque às vezes quando você está devendo, você não quer nem abrir, né, a mensagem, quando chega a cobrança. aí eu estava aqui pensando em você, sei lá, fazer uma ação mesmo de cobrança para a gente poder evitar esses índices de inadimplência. E também conversar, ter um relacionamento com o cliente é importante, porque às vezes, quando você tem um relacionamento com o cliente, ele até pode chegar assim para você, olha, é que esse mês eu tive um problema no meu fluxo de caixa e não vou conseguir te pagar nessa data, mas se a gente alterar para essa, eu consigo te pagar. Dessa forma antecipada, né, o cliente avisando antecipadamente, ou você conseguindo prever essa situação, você consegue organizar o seu próprio fluxo de caixa. Então, esse índice de inadimplência é uma coisa fantástica, porque você consegue mexer nos pauzinhos, né, para poder ajustar tudo. E também com o acompanhamento que a gente consegue fazer dentro do BPO dos clientes, a gente consegue ter uma média de porcentagem desse índice de inadimplência. Isso. E é o que acontece, a gente já pode fazer uma previsão da porcentagem de inadimplência que terá, certo? Isso. Tipo, de valor X de clientes a qual eu tenho para receber mês que vem, daqui 10% eu não vou receber. Você faz esse tipo de previsão para poder se precaver caso ocorra algum tipo de imprevisto, que provavelmente vai ter, com base no histórico, enfim. Isso. Então, isso melhora muito a gestão da empresa, diminui dor de cabeças e ainda dá praticidade e previsibilidade pro gestor. Isso, exatamente. Como você falou, como a gente faz esse acompanhamento, a gente consegue até analisar quais são os clientes que acabam atrasando o pagamento e a gente acaba ficando sem receber, né? Vamos dizer assim. E, por exemplo, se eu sei que aquele cliente, ele atrasa pagamentos, o que é que eu vou fazer? Eu não vou mais passar lá para ele. Ou é à vista, ou pelo menos uma vez, né? Porque aí meu risco de inadimplência a longo prazo é menor. Então, trazer isso para dentro do negócio, trazer isso para dentro da empresa, esses indicadores, fazem com que a empresa consiga gerir o seu financeiro de forma mais automatizada, mais tranquila, né? Porque você vai saber que, tipo, eu sei que aquele cliente eu não vou receber, mas eu tenho um X valor aqui que eu vou conseguir pagar, fazer meus pagamentos, não vai interferir, porque eu já sabia de forma antecipada que ia acontecer isso e eu vou conseguir me organizar. Então, tipo, isso traz uma tranquilidade muito grande para o empresário. Para o financeiro também, porque a gente do financeiro fica preocupado quando sabe que não vai conseguir fazer os pagamentos. Quando entra no cheque especial, é muito complicado. Sim, sim. E claro, tu falando a respeito de identificar clientes que devem, eu lembrei de uma situação que ocorreu em que um determinado cliente, ao qual uma empresa prestou serviço, ficou inadimplente e não pagou. E aí o que aconteceu? A empresa quis tomar uma atitude, né? Como cobrança. Sim. Cobrou através de e-mail, enfim, vários métodos, não deu certo. Aí, geralmente, o que as empresas costumam fazer é negativar
o CNPJ da empresa ou o CPF da Serasa, empresa. né? Exatamente. E também fazer o processo de protesto. Sim. E o que acontece? Ao fazer esse processo de protesto e de negativação, foi identificado que aquela empresa em específico, a qual estava sendo inadimplente, já tinha um histórico de inadimplência. Então, o que poderia ser feito para ter evitado isso? Antes de conceder o crédito, estudar o cliente e avaliar o risco de crédito que tem que dar para eles, certo? Exatamente. E após isso, após fazer essa análise de crédito deles, tem vários métodos que a gente consegue fazer isso. Tem credit score, enfim. Mas é possível fazer isso de forma antecipada para poder precaver a inadimplência, certo? Isso. Então, é uma dica que é super importante. Antes de fornecer crédito para algum cliente, pesquise sobre o histórico dele. E dá uma pesquisada no Serasa. Exatamente. Para poder diminuir o risco de inadimplência. Que inclusive é o que os bancos grandes não, qualquer banco faz quando vai oferecer algum tipo de crédito. Empréstimo, essas Exatamente. coisas, eles fazem uma pesquisa antecipada. Então estruturar isso antes de oferecer crédito para o cliente é super importante. E esse indicador de até quantos % eu posso aceitar de inadimplência vai ser previsto se você der crédito para pessoas físicas ou jurídicas, de forma estudada, analisada. Isso, você já vai saber que, de certa forma, ali, você já tem uma garantia de que, provavelmente, ele não vai atrasar nenhum pagamento. E se atrasar, de alguma forma, ele vai fazer um acordo ali e vai conseguir pagar a sua empresa. Não vai ser aquele, tipo, será que eu vou receber, né? Teve também cliente da gente que fez um parcelamento boleto, né, para um determinado cliente. E depois de um tempo, assim... Era uma loja de baterias, então, por exemplo, muitas pessoas passavam. Às vezes você não pega número, não pega... Foi passando o tempo, o cliente não pagou, aí a gente estava analisando lá os recebimentos dele em aberto. Aí eu fiz, olha, esse cliente aqui, tem um monte dele aberto, né? Aí ele fez, esse cliente aparece de vez em quando, mas nunca mais ele apareceu, por isso que está em aberto. Isso aí eu já dei como perda. Então, assim, você parcelou, tem ali o contato com o cliente, sei lá, um telefone, um e-mail, de uma forma, né, para que você consiga se respaldar de, poxa, atrasou, eu vou entrar em contato com ele, cobrar esse cliente e tudo mais. Mas essa ideia aí de, tipo, dar uma pesquisada no Serasa é bem legal. Tem empresas da gente que já tem um portal do Serasa para consulta e tudo mais, principalmente clientes, assim, que fazem, por exemplo, que tem produções grandes, né? E que quando tem compra de clientes assim, são parcelamentos de valores altos, vamos dizer 10 mil um boleto, entendeu? Então, essas empresas maiores, ela tem esse costume de fazer essa pesquisa antecipada, justamente para evitar perdas, né? Porque se a venda é um valor alto, a operação também vai ser, e, tipo, se você não receber aquele valor, vai quebrar de uma forma assim. E agora eu até lembrei de uma situação que aconteceu recentemente, né? A gente estava com um cliente novo, e ele faz muita transferência entre empresas. Ele tem várias empresas, então ele faz transferências entre essas empresas. E a gente ficou curioso de saber o porquê ele tinha tanto essa movimentação, né? Aí a gente perguntou, olha, a gente percebeu que você faz essas transações para não deixar no cheque especial, né? Por quê? O que aconteceu dentro da empresa? Aí ele explicou pra gente que ele tinha um cliente muito grande, uma multinacional, né? E essa multinacional tinha um contrato com eles, chegou a determinado período, e essa multinacional praticamente alimentava toda a operação dele. Ele tinha outros clientes, mas a maior parte era dessa multinacional. Aí essa multinacional veio a falir e acabou que ele perdeu essa fonte de renda dele. E a operação dele estava muito vinculada ao recebimento dessa multinacional. Então, ele ficou praticamente sem capital e teve que pedir empréstimos ao banco para poder suprir as necessidades da empresa mesmo e manter ela de pé. Quando acontece isso, foi justamente ali uma falta de planejamento antecipado, né? Ele se confiou naquele cliente e não, tipo... Ele tinha o comercial dele, né, para mais vendas e tudo mais, porém ele só estava confiando naquele cliente específico. A maior parte da receita dele vinha desse cliente, né? Isso. Quando ele perdeu esse cliente, foi assim um baque para a empresa dele, né? Então, assim, ter esse planejamento, eu tenho esse cliente, mas eu preciso de uma segunda opção para saber se
o que a gente não quer que esse cliente saia, que esse cliente deixe de ser nosso cliente, mas eu preciso ter ali uma âncora para mim, né? Para eu não chegar aí a um cheque especial, a pedir empréstimos. Então, assim, depois que essa empresa saiu como cliente dele, ele teve que fazer toda uma reestruturação da empresa para poder continuar com ela aberta, né? Passou um tempo, ele preferiu pagar os empréstimos ao banco do que, por exemplo, deixou de pagar um Simples Nacional, deixou de pagar uma guia de imposto, para poder se manter ali na operação, né? E depois ele foi lá e fez os pagamentos dos impostos, tudo, e deixou tudo certinho alinhado. É interessante o que tu falou, Clara, porque o que acontece? Lá no BPO financeiro a gente consegue fazer uma mensuração de quem são os potenciais clientes, ou seja, aquele cliente que dá mais receita para você. E o que acontece? Alguns erros de algumas empresas, alguns não, um erro das empresas é confiar somente em um cliente e deixar a maior parte da receita sendo dele. O que é interessante, ela fazer a diversificação da carteira dela. Isso. Procurar outros clientes, enfim, não se segurar somente em um, até porque o mercado às vezes ele é imprevisto. Por mais que pareça ser estável aquele cliente, pode ser que ele não fique lá para sempre. Então ela tem que estar preparada para isso. E com o BPO financeiro, com a análise que a gente faz dos clientes, a gente consegue mostrar para ele, olha, tua receita hoje, desse mês, é esse cliente aqui que está te dando a maior parte dela, certo? E isso a gente já pode dizer para ele, olha, procura uma outra forma de ter outra fonte de renda. Ou se não, uma forma de segurar esse cliente, né? Manter ele, aumentar o time life value dele, ou pegar e conseguir outros. Sim. O interessante é fazer os dois simultaneamente. Exatamente, porque assim, a gente tenta manter, mas também buscar outras formas de receita traz até lucro para a empresa. Se as duas se manterem ali, é uma geração de caixa e a empresa só faz crescer. Então é muito mais assertivo fazer essas duas opções. Então, né? Isso mesmo. E em resumo, claro, o que a gente conversou aqui, a gente falou sobre analisar o passado, prever o futuro e, com base nisso, traçar estratégias. E é isso que o BPO financeiro ele faz. Exatamente. Esse é o nosso objetivo. E com relação aos empresários que sentem essa dor em específico sobre Giovanni, ou Clara, eu não consigo identificar quanto a minha empresa está tendo de lucro. Eu não sei porquê também, eu vendo muito e está sempre faltando dinheiro no meu caixa. O que é que está acontecendo? No BPO financeiro a gente consegue fazer todas essas metragens, conseguir traçar o porquê, identificar o problema e dar uma solução. O que seria essa solução? Aí depende do problema. Exatamente. A gente precisa analisar antes para depois poder te dar essa resposta. Mas eu acho que por hoje é isso, né, Giovanni? Foi muito legal esse bate-papo com você. A gente vai estar aqui. Vão ter outros podcasts, não deixem de assistir. Já tem outros aí embaixo, é só clicar. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Só pesquisar o Esconte que a gente vai estar lá. Curtam esse vídeo, tá bom? Se inscrevam aqui no canal. E é isso. Obrigada, Giovanni, por hoje. Até o próximo. Agradeço. Tchau, Até gente. o próximo podcast. Tchau.